E aí, quando se fala de timidez, como que a gente vence essa timidez? E agora eu espero poder lembrar o que ela disse. Ela disse algo como: o que vem primeiro? Poder ou... Qual é a palavra que ela usa? De você se sentir bem com você mesmo. Peraí. Autoestima? Mais do que autoestima. Autoconfiança? Autoconfiança. Obrigado. O que vem primeiro? Autoconfiança ou poder? Ela joga essa pergunta, né? Eu fiquei pensando, mas o que é que vem... O que vocês acham? O que vem primeiro? Americano, você vai notar que todo livro, vídeo, filme, eles gostam de usar a palavra poder, né? Esse poder é você se sentir poderoso, tomar decisão, estar à frente, influente, etc. Empowerment, que os caras falam, alguma né? coisa assim. Eu acho que a autoconfiança deveria vir primeiro. Você estando confiante daquilo, talvez te traga mais poder. Você inspira um certo poder. Não sei. Né? Boa. E é exatamente o que ela diz. Ela fala que para você se sentir mais poderoso, você precisa de alguns pequenos momentos brilhantes na sua vida. Então, quando vocês estão aqui no podcast, faz um comentário incrível, como é que você se sente? Pô, cara, foi animal verdade, que eu falei cara. aqui, né? É verdade. Entendeu? Como eu agora. Eu acabei esquecendo aqui o que eu tinha que falar e fiquei já me sentindo meio mal aqui, mas é exatamente isso. Quando você tem esses pequenos momentos brilhantes, você vai construindo essa confiança. Quando você vai pro karatê, começa a aprender algo, começa a fazer amigos lá, começa a se relacionar com pessoas, esses pequenos momentos de confiança ou brilhantes que você teve no karatê, você começa a levar para sua vida pessoal. Então, turma, eu diria, não começa tentando falar bem em público, vou para uma apresentação, vou me expor na frente de 30 pessoas ou mais. Não. Vai fazer um ótimo comentário numa reunião. Vai fazer um ótimo comentário para alguém, alguma coisa que você estudou, sabe muito bem. E vai construindo essa confiança. Agora, sobre confiança, existem estudos diferentes hoje. Eu mencionei do TED, vocês vão procurar lá uma pessoa chamada M-A-M-Y, Cuddy, C-U-D-D-Y. Ela tem um livro chamado O Poder da Presença. E vocês me cortam quando eu estiver falando demais. Não, cabeça, cara, vamos porque, lá, cara. Show de bola. Porque esse é um dos melhores estudos. E para quem está escutando a gente agora, eu acho que esse vai ser um dos mais valiosos. Primeira coisa, durante 15 anos, ela estudou algo que era: qual é a primeira impressão que as pessoas têm de nós? Assim que as pessoas abrem esse vídeo e olham vocês, o que elas se perguntam? Quando elas estão me vendo agora pela primeira vez, nem me conhecem, eu sou convidado no seu canal, será que elas estão em casa se perguntando: quem é esse André? Por que eu devo escutá-lo? Diz ela que nós nos fazemos duas perguntas. Então, talvez no nosso podcast de hoje, se vocês puderem anotar essas perguntas, vão ser as mais importantes, que vai reger a maneira que você interage com as pessoas. As duas perguntas são: primeiro, posso confiar em você? E a segunda é: posso respeitar você? Interessante que a palavra confiança no livro estava ligada à afeição. A palavra em inglês era warmth, um calor humano, certo? A palavra respeito estava ligada à competência, credibilidade. Perfeito. Olhando o público desse canal, se nós perguntássemos agora qual dessas duas perguntas é a mais forte, que rege as suas interações diárias, comunicação, talvez muitos diriam que é o respeito, ligado à credibilidade, conhecimento, competência. Perfeito. Ela estava com um grupo de altos executivos e ela joga essa pergunta. A maioria responde isso: respeito. E ela para um pouquinho e fala: deixa eu te perguntar de novo. Você trabalharia com alguém que você confia, mas não respeita? Tecnicamente, competência, credibilidade. E aí teve alguns risinhos lá na sala, todo mundo olhando um pro outro, meio falando: meio que acontece isso hoje. Então sim, a gente faria, tá bom? Ela olha de novo pro grupo e fala: tá bom, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você trabalharia com alguém que você respeita, mas não confia? Os risinhos sumiram, todo mundo começou a fazer o que você está fazendo agora, Rodrigão, balançando a cabeça, dizendo: não, Confiança não faria isso. tudo, Então, confiança é mais forte. Ainda mais num mercado como o nosso, que é seguro, que Tem que transmitir ser confiança. Perfeito. E às vezes a gente foca em transmitir o quê? Competência. E a gente esquece de transmitir a confiança. Então, você tem que transmitir os dois. Então, saiba que as pessoas estão nos julgando pelos dois, pelas duas perguntas. Essa mesma Amy Cuddy descobriu que a postura, a nossa postura, maneiras que nós caminhamos, que nós ficamos sentados, conversamos com as pessoas, tem um impacto na maneira, não como elas nos percebem, mas em como nós nos sentimos. Quando você está chateado, triste, cansado, com medo, né? Para aquelas pessoas que vieram aqui no podcast de mim, que foram convidadas, eu estou sentindo aqui minha barriga, um friozinho aqui na barriga, certo? Quando a gente se sente assim, como que é o nosso corpo? Dá uma... Não é? O ombro vem um pouquinho para frente, a perna joelho junto dá uma... aqui. Exatamente. Você tenta manter uma posturinha ali, né? Até fica meio rígido, certo? Exato. A mão talvez venha para cá, cruza o braço, desvia o olhar, etc. Tudo isso
manda uma mensagem para o seu cérebro, dizendo que você não está bem. E o nosso cérebro, a grosso modo, nós temos aqui o córtex pré-frontal e o cérebro límbico. O córtex pré-frontal é responsável para assimilar informação, terminar aquilo que você começou, entender números, né? Você falou que é muito bom de matemática. O cérebro límbico, não. O cérebro límbico é para salvar a sua vida. No momento que você está numa situação, que você está desconfortável, acha que vai passar vergonha, que as pessoas vão julgar você, qual é o cérebro que vem à tona? Não é o córtex pré-frontal, é o límbico. E o límbico diz, bate e sai correndo. Essa é a reação dele. Então, muitas vezes, essa é a reação que nós temos quando estamos nervosos, num evento, fazendo uma reunião, com alguém um pouco mais agressivo na nossa frente. Se você quer começar a construir mais confiança, você começa a trabalhar o seu corpo primeiro. Até mesmo, engraçado isso, antes do psicológico. Tipo o quê? O corpo, você diz o seguinte, o quê? Exercícios? Postura, assim? Postura, Essa Amy Cuddy, ela conta no TED dela e muitas pessoas não entendem. Eu acabei lendo os 2 livros dela e eu comecei a pegar um background, uma história por trás do que era o TED, né? E no TED ela menciona que ela está dirigindo uma caminhonete com as amigas dela, ela está dirigindo, uma amiga do lado mantinha ela acordada e outro dormindo atrás, e elas estavam indo visitar outra faculdade. E elas trocam. A Amy vai dormir no banco de trás, a amiga que mantinha ela acordada agora vai dirigir, e a que estava dormindo mantém a que está dirigindo acordada. Só que as duas da frente dormem. Ué? As duas da frente dormem. Que não podia. A caminhonete capota, agora a Amy é a única sem cinto de segurança. Putz. Ela é ejetada do carro, bate a cabeça na estrada e dias depois ela acorda no hospital depois de um coma. E é interessante que no TED ela menciona sobre isso, mas a gente não entende muito bem. Ela fala, olha, o médico disse que teve um desvio no meu QI. E ela brinca, fala, desvios raramente são para cima, é o que ela diz. Então, naquele momento, o médico fala, olha, Amy, você vai ficar ativamente funcional. Mas você não vai mais conseguir voltar para a faculdade, você não vai mais conseguir voltar para trabalhar. E ela entra em desespero, porque ela é conhecida como uma pessoa inteligente. E tirar essa inteligência dela afetou o que ela acreditava nela mesma, né? E é interessante que anos depois, acho que eram 5 anos depois, que a turma amigos dela se formaram e tudo mais, ela começa a voltar. No TED ela fala, uma amiga da família de uma grande universidade chama ela para trabalhar com ela. Depois de algumas semanas trabalhando com essa amiga, fazendo pesquisa, ela entra no escritório da amiga chorando e fala, preciso ir embora daqui. As pessoas vão perceber, ela, Amy, aconteceu alguma coisa? Fala, não, as pessoas vão perceber, eu não deveria estar aqui. Ela, Amy, alguém fez alguma coisa com você? Aí a Amy fala, eu me sinto uma impostora. Naquele momento, é que ela queria ir embora para casa, ela não fala muito sobre isso, mas a amiga dela, que é a coautora do livro, né, que foi a mentora dela, começa a gritar com ela, falando, não senhora, você enxuga essas lágrimas agora, volta pro laboratório e você finja até você conseguir. Sabe aquela famosa frase americana, fake it until you make it, né? Fala, você finge até conseguir. E aquilo ficou muito gravado na mente dela. Mas a propósito, olha essa frase que ela diz, eu me sinto uma impostora. Existe um estudo que é Síndrome do impostor. Já ouviram falar sobre isso? Eu já Síndrome do impostor? ouvi, mas eu não lembro o que era. Já ouvi isso aí. Turma, olha que louco essa síndrome do impostor. Ela diz que em algum momento da nossa carreira, da nossa vida, nós vamos sentir que nós não somos bons o suficientes para estar onde estamos. Que nós somos impostores fazendo o que nós estamos fazendo. Só que não para aí. Essa síndrome diz que alguém vai descobrir. Atinge 7 a cada 10 pessoas. E atinge mais mulheres do que homens. Tá bom? Essa é a síndrome do impostor. Essa síndrome é tipo assim, tem a ver com questão de confiança ou só na parte de tentar passar alguma coisa que realmente a pessoa não é? Eu vou dar uma resposta com um comentário de uma outra autora, porque eu não sou especialista, eu fico com medo de colocar isso aqui ainda mais gravado. Não, beleza. Mas tem uma autora chamada Olivia Fox Cabana, lançou um livro Poder da Carisma, e ela diz que ela tem visto essa síndrome, ela diz que não tem uma raiz para essa síndrome, eles não conseguiram descobrir de onde vem ainda. Mas ela tem visto ao longo da carreira dela, estudos, que quanto mais especialista, melhor é a pessoa na área dela, mais essa pessoa sente a síndrome do impostor. Interessante, né? Caramba. Eu fico imaginando, não sei, talvez porque... E a gente Ele conhece tanto. Não, mas isso aqui não é Exatamente. simples. Né? Qualquer um, entendeu? Sei lá. Talvez essa assim. pessoa conheça tanto sobre a área dela e sabe o quanto talvez ela tá sabendo, sei lá, 20% do que deveria saber. E ela sente a síndrome por... Só que às vezes esses 20% já é muito mais do que... Além exatamente. do padrão, digamos assim. Pô, interessante isso, André. Deixa eu só concluir essa parte da Amy Cuddy. O que ela descobriu é que... Ela não descobriu, mas um dos estudos que ela traz no livro é da neuroplasticidade do cérebro. Ela diz que
No passado, a gente sabia, quando eu estava ensinando a minha filha a dirigir, né? E na mesma avenida que eu, aprendendo as mesmas coisas. Poxa, eu lembro quando eu comecei a dirigir. Eu tentando dirigir, prestar atenção na estrada, trocar a marcha, meu pai gritando do lado. Eu falei, nunca vou aprender a dirigir. Mas depois de uns 2 meses, você começa a dirigir. Ou antes, né? Espero, né? O que acontece? O nosso cérebro tem algumas conexões neurais. Assim que começa a se encostar, a lançar um raiozinho, eles começam a se encostar. E você torna o automático. Tem algumas coisas que vocês fazem na sua vida que são automáticas. Vocês nem pensam mais sobre isso. O que a Amy trouxe para o livro dela é que a neuroplasticidade do cérebro, não apenas existem conexões neurais, mas o seu cérebro se modifica fisicamente para se adaptar a novas habilidades. Sabendo disso, uma coisa que ela descobriu também é que a sua postura tem um impacto na maneira que você se sente. Quando você perguntou o que eu faço, então, muita gente, em vez de ficar sentado na cadeira, caído para trás, braço cruzado, perna cruzado, vejo muitas mulheres, ao fazer apresentações, elas cruzam a perna, deixam uma perna cruzada, você vê que ela não está estável naquela posição, e nós ficamos meio que, assim, nos sentimos acuados quando conversamos com alguém em público ou alguém mais agressivo. Ainda que não conhecemos de linguagem corporal. Exatamente. Automaticamente. Você já... Ela disse, muda a sua postura primeiro. Começa a colocar um sorriso no rosto, estufa mais um peito, deixa os braços para o lado, a perna numa base maior, caminha um pouquinho mais firme. E tudo isso manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo, estou bem. O que é interessante é que anos depois ela começa a perceber que quando você se sente bem, o cérebro reage a isso. E se você está se sentindo mal, se o seu corpo reage cruzando o braço, ocupando menos espaço, você começa a perceber que você começa a receber uma descarga de adrenalina, de cortisona, o cortisol, o hormônio do estresse. E você começa a ficar mais nervoso ou nervosa. Quando você coloca uma postura, sorriso no rosto, depois de um tempo, o cérebro vendo aquilo, ele começa a liberar dopamina, endorfina, outros neurotransmissores que fazem você se sentir melhor. E depois de um tempo você se sente melhor. Então começa com a postura primeiro. Ela está agora em Harvard, a Amy Cuddy, e ela mostra que uma estudante veio na sala conversar com ela, dizendo, olha, eu vou embora do curso, né? Ela falou, mas o que aconteceu? Eu falei, não, as pessoas vão perceber, eu não deveria estar aqui. Alguém fez alguma coisa com você? E a menina fala pra ela, eu me sinto uma impostora. Quem que ela lembra? Dela, né? Dela há 15 anos atrás. Ela olha pra menina e fala, não, senhora, você volta pra sala agora, mas antes, passa no banheiro, coloca a mão na cintura e fica 2 minutos com a mão na cintura. Melhor ainda, coloca a mão pra cima e fica com a mão pra cima por 2 minutos. Bota um sorriso no rosto e quando você responder alguma coisa em sala, responde de pé. E ela começa a dar todos os atalhos pra menina. E no TED, ninguém percebe que ela faz isso. No TED, ela fala pra menina, sai dessa sala agora e finja até se tornar. No TED, ela fala, fake it until you become it. Olha o que ela diz, ela não fala finja até conseguir. Ela fala finge até se tornar, porque de acordo com os estudos dela, com o tempo você mudando sua postura, ocupando mais espaço, que é uma das grandes dicas que ela dá, você começa a perceber que você começa a se sentir diferente. E se a neuroplasticidade do cérebro estiver correta, você se torna uma pessoa diferente depois de praticar esses hábitos por algum tempo.